Ok. Bom, inicialmente eu gostaria de parabenizar pela escolha do tema. É um tema que precisa ser mais divulgado, principalmente na nossa região. Nós temos acesso a diversos sistemas de ERP que permite até microempresas e empresas de menor porte poder trabalhar. Acho que é uma contribuição muito importante já nesse sentido, de um trabalho que divulga, e principalmente no que se refere a um estudo de caso real, que também é outro ponto que eu considero positivo, que traz ao seu trabalho de PG uma integração efetiva da prática com a academia, que é um ponto que sempre considero importante. Bom, dentro do contexto do que você apresentou, seu trabalho é muito claro, uma leitura não deixa dúvida com relação aos objetivos e os resultados que você encontra. Tá? Eu gostaria de fazer algumas perguntas, muito mais. Eu vou abrir aqui o trabalho em si. Bom, as perguntas são não no sentido do trabalho ter dúvida com relação a isso, mas talvez em cima de alguns pontos que não ficaram claros na leitura com relação o primeiro ponto, quando a gestão, a direção da empresa resolve contratar o sistema, me pareceu, na descrição do seu trabalho, que havia uma expectativa assim bem direcionada de poder produzir sistemas de análise no sentido de ter relatórios de gestão empresarial, de ter principalmente a inter-relação na área de engenharia com relação ao acompanhamento mais efetivo do processo de decisão na obra também. Evidentemente, toda a parte de decisão da direção, da gestão, da empresa, ela é quase um espelho da decisão do gestor da obra. Ou seja, se a obra consegue melhorar o desempenho e consegue efetivamente, o gestor tem esses dados, esses relatórios e consegue tanto produzir um programa estratégico de ampliação e de atuação melhor em cima do mercado que ele atua, que é o mercado de obra pública, de forma a priorizar até a escolha de determinadas concorrências e obras que acabam tendo um melhor desempenho na cultura da empresa e na infraestrutura da empresa que ele tem. Então, esse é um ponto. Eu vou fazer algumas perguntas, aí depois você pode responder. A pergunta, mais objetivamente, é por que, de fato, não houve uma preocupação maior. Foi comprado esses 3 módulos, engenharia, finanças e compras, mas pareceu que foi um pouco, ou na compra do sistema, negligenciado um pouco a possibilidade de apoio à decisão, possibilidade dos relatórios gerenciais que todos eles, esses ERP, eles trazem em módulos que não são caros. Essa integração, ela traz uma valorização muito grande para a própria continuidade do sistema ser aculturado na empresa, quando o apoio à decisão, a informação no sentido da engenharia ter um redirecionamento do planejamento da obra para atingir uma curva de balanço, que eu vi que você integrou o sistema na implantação ao Project, ao RP Project, ao RM Project, e pode estar acontecendo fora do sistema todo um processo de decisão usando um software de gestão dentro da obra
que, de alguma forma, dá uma resposta muito rápida para o engenheiro e fica... eu vi aí grande parte das respostas, os engenheiros achando que o sistema é muito lento. A gestão de obra é uma coisa, uma velocidade que não dá para você ficar aguardando talvez a questão de TI, a forma também do sistema de equipamento que ele está rodando. Você está aguardando ele rodar dentro de um equipamento central e poder trazer para você decisão que você tem que tomar de manhã para de tarde, e acaba o engenheiro migrando com alguns dados utilizados do sistema para outros softwares que ele trabalha na obra, como é o Project, ou mesmo softwares que ele, de alguma maneira, até usando ferramentas simples como Excel, ele acaba criando um sistema em paralelo. E a pior coisa que tem dentro de um sistema integrado, como é o caso do que você implantou, é quando fica acontecendo, ao mesmo tempo que o sistema RP está acontecendo, a implantação, os usuários estão fazendo dois sistemas. O sistema da empresa, o ERP comprado, o que é caro, às vezes tem caro no sentido... Tudo é caro quando não atende aos objetivos de forma plena. E tudo é muito barato quando os objetivos ficam plenos, ou seja, o primeiro diagnóstico, se há uma plenitude, que eu queria que você desse a sua sensibilidade, você que participou da equipe de implantação, é se foi, de fato, extinto os sistemas em paralelo. Porque o próprio funcionário, por exemplo, do setor de compras, da área financeira, tem vários sistemas que ele vinha sobrevivendo aí há 20 anos, né? 2004 até quase 15 anos, né? Então, ele com certeza tinha N sistemas que funcionavam. Então, você como implantador, você tem que ter talvez já tenha uma experiência, viu aí, talvez possa ter um diagnóstico não colocado no trabalho, se eliminou os sistemas em paralelo. Porque esse sombreamento aí é que é terrível, porque nunca você vai amadurecer de forma, até comprando outros módulos, para que esse sistema passe a fazer parte da cultura da empresa de uma forma completa. Tá? Um outro ponto, esse é um ponto, né? Para simplificar a pergunta, a questão da diretoria, porque que ela não teve, de fato, não adquiriu e não se comprometeu em ter os seus relatórios de apoio à decisão, de uma visualização estratégica melhor no sistema, que essa sentando nessa cadeira seria o mais importante, e vem de uma forma muito rápida. E segundo, se o aculturamento está acontecendo e eliminando serviços em paralelos para que o funcionário possa acreditar e dar maturidade ao sistema. Outro ponto que eu percebi é que os diagnósticos na área de engenharia, eles parecem estar sendo praticamente limitados ao que o módulo de engenharia está proporcionando e que talvez não esteja atendendo à demanda da engenharia nas decisões que são do dia a dia dentro da obra. Tá? Um ponto que não me pareceu claro é a reprogramação da produtividade nas composições, porque como há um orçamento inicial lançado, que me parece que o sistema permite usar as composições da própria construtora ou um mix de composições, mas essas composições elas devem evoluir ao longo do sistema, porque se eu tenho um tipo de obra, uma produtividade que a composição não está adequada, ela deve tanto alterar essa produtividade, como altera, e isso eu vi no seu trabalho, a questão da coleta de preço, realimentando a composição para que você tenha um planejamento aí mais econômico financeiro do que um planejamento de caixa, né?
seria de resultado econômico efetivo da obra, e que ele possa proporcionar isso num fluxo de, não no fluxo de caixa, mas no fluxo de desempenho da obra, tanto parcial até o momento, eu já poder ter uma relação de resultado em termos econômicos, né, não financeiros, e poder também projetar. A projeção dessa perspectiva final, ela é de uma riqueza fantástica para o engenheiro, e, ao mesmo tempo que é para ele, é para o diretor da empresa. Por isso que cada engenheiro na obra, quando ele se satisfaz no sentido de poder atender às necessidades efetivas da obra, ele tá satisfazendo a necessidade da direção. Tá? E isso cria uma maturidade, cria uma necessidade do sistema como se fosse uma coisa que não pode ser mais, não pode deixar de existir. É a história do telefone celular. Ninguém sabe como é que se vivia antes de ter um telefone celular. Mas hoje, depois que isso ficou tão naturalizado existir, que eu nem mais me lembro de como é que eu existia sem ele, tá certo? E isso deve acontecer da mesma forma um sistema desse tipo, que ele é fantástico. Tá? E ele é fantástico porque ele pode ser evoluído em função do tamanho da empresa, em função da necessidade, em função de tudo que os modos, né? E a escolha da empresa que você vai adquirir o sistema também, não sei, você como fez parte da equipe de implantação, foi algo que ficou um pouco assim omisso para mim. Qual foi os pontos que levaram à escolha na compra, na compra da licença. Né? Bom, para não ficar meio confuso as perguntas, estou misturando um pouco até um diagnóstico do seu trabalho com perguntas, eu faria a pergunta no sentido também dessa questão da engenharia. Me parece que não está sendo atendida de forma plena esses aspectos da reprogramação da obra. Tem um item que você cita que é muito importante, mas é um ponto que ele é extremamente importante, mas ficou extremamente ineficaz, que é quando você diagnostica que há um diagnóstico no sistema de que o material previsto, um determinado insumo previsto lá no orçamento inicial, chegou ao fim. Aí o engenheiro tem que fazer um relatório, mas aí já são falas contadas. Tá? Um determinado material mal aplicado, ou uma produtividade mal aplicada, ou uma equipe, um terceirizado que não está usando de forma adequada, vamos só abordar assim de forma bem, que é o material mais complexo, o cimento. Tá? E isso só aparecer no final, que todo o estoque de cimento, toda a previsão de consumo de cimento foi embora. Não sei o que é que poderia ser feito de forma eficaz ao transcurso dos serviços executados. A gente já pode estar a uma altura da obra que esse prejuízo poderia ter sido evitado. Tá? Então, eu acho que deve existir essa análise de forma parcial. E os bons sistemas de análise, elas ocorrem de forma parcial, que é muito simples, porque na hora que você tem o acompanhamento da produtividade sendo levantada parcialmente, pode ser mês a mês, e ela é realimentada dentro do próprio orçamento da composição, você cria uma análise do resultado de consumo parcial até aquele momento nos serviços que efetivamente foram medidos e executados, e não no final, quando praticamente tudo que você queria de disponibilidade de material foi consumido. Isso é um ponto assim, crucial para que o sistema seja eficaz na questão da engenharia. Tá? E repercute também lá na questão da compra, porque essa compra tem que ser readequada. Ou a engenharia muda a tecnologia que está utilizando dentro tipo, vou dar um exemplo bem simplório, está usando um reboco que está sendo feito de forma artesanal, mas se usa um reboco projetado, você vai ter um consumo de cimento que vai se aproximar mais à expectativa do teu custo e de consumo,
do que aquela que tem um desperdício muito maior, que é o artesanal, cortando, sarrafiando e tirando isso. Ou seja, são reprogramações dentro da... Porque a obra, como é um ser vivo, e comparo isso com, por exemplo, se eu tiver um problema num determinado órgão de um ser vivo, e esse órgão está consumindo energia demais do ser vivo, está criando um desperdício grande de energia, para me alongar aqui no exemplo metafórico, é importante que eu possa tratar do dente para mastigar melhor, possa tratar do estômago para consumir melhor, possa tratar do coração para bombear melhor. Isso ao longo da minha vida. Não adianta chegar mais... Já que eu posso dizer que já percorri grande parte dela, se eu não cuidar bem dos dentes na juventude, quando chegar na certa idade, eu estou usando um equipamento, uma prótese inadequada para continuar com aquela saúde bucal. E mesma coisa, se o cimento não está usando adequadamente de vários serviços, se eu não tenho esse diagnóstico naquele momento, que grande parte dos ERPs existentes, eles proporcionam relatórios parciais em função das medições de obra, cotejadas com os custos e cotejadas com o orçamento. E esse orçamento é revisado porque também ele vai realimentar a sala técnica, onde novas concorrências você vai fazer. Tá? Então, concluindo, para daqui a pouco não dá tempo mais para o Ademar falar, que ele tem muito mais a falar do que eu, porque ele é o nosso superintendente aí há anos e faz toda a gestão de obra e tá. Também teve um serviço público aí que pode entender muito melhor tudo isso. Eu quero concluir parabenizando, porque tudo isso que eu falei são observações que são cabíveis em qualquer trabalho da natureza do seu. Tá? Estou chamando a atenção a alguns pontos que não são sugestões de ajuste no seu trabalho. O seu trabalho, para mim, está perfeito, dentro do que você se comprometeu lá nos seus objetivos, e acho que não há nada a modificar nesse momento. Gostaria só de ouvir as suas impressões com relação aos pontos que eu levantei. Obrigado. Écio, por favor. Professor, muito obrigado aí pelas considerações. Eu é que agradeço aí a presença de todos. Um sábado, né? Sei que um sábado chuvoso ainda por cima. Mas dentre esses assuntos que o senhor comentou, que me chamou a atenção foi a pergunta que o senhor fez, até anotei aqui, sobre os sistemas em paralelo. Como é que estariam funcionando hoje, se realmente não estavam. Assim, eles, por muitas vezes, nem existem. Né? Assim, é interessante a gente dizer. Uma das etapas, né, da análise para a implantação, para a aquisição de um ERP, que eu preciso fazer é analisar a maturidade da organização. E hoje, essa organização, ela teve um crescimento em 2018, certo? Em 2018, a gente faturou X, em 2019, nós faturamos 2X, porém, a gente lucrou menos que em 2018. Então, isso se justificou a aquisição de uma ferramenta que viesse realmente para nos agregar valor à análise. Porém, nós temos uma empresa de caráter, acredito que hoje ela está entre pequeno e médio porte, mas com uma quantidade considerável de obras, e acredito por conta da hierarquia, talvez, organizacional, da arquitetura organizacional, como é chamado, não se conseguiu implantar esses aspectos dessas formas. Porque, veja bem, no nosso setor de compras, até algumas semanas não, né? Até alguns meses, não havia nenhuma outra ferramenta. Né? O comprador, ele recebia os pedidos por meio do WhatsApp e fazia as compras. Não havia uma análise do orçamento em si, entendeu?
Então, esse sistema ele veio para agregar valor a gente, só que a gente ainda precisa construir uma gestão para que ele consiga rodar. Por isso que eu acredito que ficaram algumas lacunas nessa sua interpretação. E eu acredito que a questão que o senhor perguntou sobre a diretoria hoje, ela é centralizada em uma pessoa só. E a gente está até montando um organograma. Tenho até aqui a felicidade de dizer que faço parte também da equipe que está fazendo o desenho empresarial da empresa, o desenho de cargos. Então, a gente também ainda está evoluindo nesse aspecto. E, então, o que a gente tem hoje são alguns responsáveis dentro das obras e a gente precisa alocar esses responsáveis num processo de hierarquia global para que a gente consiga efetivamente rodar esse sistema de uma forma que nos possibilite todas as suas funções. O senhor falou sobre o orçamento. Dentro do sistema, a gente trata esse orçamento em 3 aspectos. O primeiro aspecto é o orçamento base, certo? E aqui eu estou falando de custos, orçamento de custos base. O que é que eu vou gastar, o que é que eu planejei gastar. O orçamento de vendas, que é o que a gente realmente vai receber no final. E, por último, o orçamento executivo. Esse orçamento executivo ele vai ser alterado conforme as obras, conforme a obra for andando. Exemplo, observou-se que na obra X houve a necessidade de uma nova solicitação, certo? Eu ia fazer a pintura de 20 metros quadrados, mas agora eu vou precisar pintar 40 metros quadrados. Então, eu vou lá no meu orçamento executivo e faço a alteração desse item. Então, eu acredito que esses fatores eles se resumem à maturidade em que a empresa se encontra hoje. A empresa cresceu muito, muito nos últimos 3 anos, porém a gente precisa amadurecer nos nossos processos internos para que a gente consiga realmente fazer uso de todas as funções que o próprio sistema nos permite fazer. Perfeito?